Olá, sejam todos muito bem-vindos ao De Olho no Texto. E o texto que nós vamos estudar hoje está em Mateus, capítulo 10, versículo 28, aonde o Senhor Jesus Cristo dá uma ordem aos seus discípulos. O Senhor Jesus Cristo diz: não temais. E o Senhor Jesus Cristo dá essa ordem em um contexto de perseguição religiosa. Veja o que ele já havia dito no versículo 5 a 7 do mesmo capítulo 10 de Mateus. O texto diz: a esses 12 enviou Jesus dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Então o Senhor Jesus Cristo manda que os seus discípulos saíssem e falassem a respeito do reino dos céus, e de preferência para os israelitas, não é? Depois eles poderiam falar a respeito dessa verdade para outras nações, mas nesse primeiro momento os israelitas deveriam ouvir essa verdade. E o Senhor Jesus Cristo, antes de eles saírem, já adianta que essa não seria uma missão nada fácil. Veja o que ele diz no versículo 16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Então, o Senhor Jesus Cristo usa aqui duas figuras: a da ovelha para os seus discípulos e de lobos para os inimigos de Cristo. Veja só, os discípulos são como ovelhas, que são animais frágeis, animais totalmente dependentes do seu pastor. Já os inimigos de Cristo são como lobos, são predadores sempre prontos a destruir as ovelhas. Então, Jesus já apresenta o cenário que eles enfrentariam. E o Senhor Jesus continua: sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então, nesse contexto de ovelhas sendo enviadas no meio de lobos, os discípulos deveriam agir como a serpente, que está sempre atenta, mas ao mesmo tempo eles deveriam ser como pombas. E a ideia aqui, queridos, é a seguinte: no original grego, né, para a palavra prudente, né, pode ser prudente ou sábio, ou seja, eles deveriam agir com sabedoria nesse contexto de missão, né? Eles estão como ovelhas no meio de lobos, então eles deveriam agir com sabedoria. Mas ao mesmo tempo, eles deveriam ser simples. E a ideia aqui é sem mistura, inocente. Eles não deveriam agir de subterfúgios pecaminosos para cumprir essa missão tão difícil, que era falar do reino dos céus no meio de lobos vorazes. E ele continua. O Senhor Jesus Cristo, no versículo 17, ele diz: e acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Então veja como a missão dos discípulos não era nada fácil. Eles seriam entregues aos tribunais, eles seriam açoitados. E o motivo está mais adiante. No versículo 22, o Senhor Jesus Cristo diz: sereis odiados de todos por causa do meu nome. O ódio desses lobos vorazes, na verdade, era contra o Senhor Jesus Cristo. Eles odiavam o Senhor Jesus Cristo e, consequentemente, odiavam os discípulos de Jesus. Tanto é que o Senhor Jesus Cristo explica isso de maneira brilhante mais adiante. O Senhor Jesus Cristo diz o seguinte no versículo 24 e 25: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Nós que somos servos de Jesus, nós que somos discípulos de Jesus, nosso Senhor e nosso Mestre, nós não somos maiores do que Jesus. E se eles maltrataram a Jesus, se eles perseguiram a Jesus, se eles caluniaram o Senhor Jesus Cristo, certamente eles farão isso conosco também. Tanto é que Jesus diz: se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos.
E é nesse contexto que Jesus diz: não temais. O versículo 28 diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Veja só, nós não devemos temer esses lobos vorazes, esses inimigos da cruz de Cristo, esses inimigos do reino dos céus. Porque o máximo que eles podem fazer conosco é matar o nosso corpo. Mas nós não devemos temer a esses inimigos. Nós devemos temer a Deus. Nós devemos apresentar um temor reverente a Deus. Porque Ele, o Senhor, Ele, como diz o texto, Ele tem poder para fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. O texto diz: temeis antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Queridos, eu e vocês somos formados de corpo e de alma. Os inimigos de Cristo, eles podem no máximo tirar, matar o nosso corpo. Por isso nós não devemos temê-los. Nós devemos temer a Deus. Nós devemos apresentar um temor reverente ao Senhor. E nós mostramos isso obedecendo aos seus mandamentos, obedecendo às suas ordens. E um dos mandamentos que Jesus deu, não só para os discípulos do passado, mas hoje também, é de pregarmos o Evangelho de Cristo. Que Deus nos dê intrepidez, coragem para obedecer o Senhor Jesus Cristo e falar do amor de Deus que se manifestou em Cristo Jesus para todas as pessoas. Porque não há salvação fora de Cristo Jesus. As pessoas que estão à nossa volta, que não conhecem o Senhor Jesus Cristo, estão caminhando a passos largos para o inferno. Elas precisam ouvir a respeito do reino de Deus. Elas precisam ouvir a respeito do Evangelho de Cristo Jesus. Elas precisam saber que fora de Jesus não há salvação. Que Deus nos dê essa coragem. É a minha oração e o meu desejo nesse dia, para a minha vida e para a sua vida. Deus te abençoe.